Que felicidade te encontrar aqui, querida. Espero que você possa me dar um momentinho para ouvir esta senhora de 76 anos. Tenho tantas lembranças aqui dentro, um mar de histórias para contar. Sua presença aqui me faz muito feliz. Ah, antes de continuar com esta história que marcou profundamente minha vida, queria fazer um pedido especial para você que está me acompanhando. Se essa narrativa tocar seu coração, se essas memórias de uma senhora de 76 anos estiverem fazendo sentido para você, por favor, inscreva-se no canal. É através do seu apoio que posso continuar compartilhando essas histórias de vida, perdão e recomeço que todos nós precisamos ouvir. Meu nome é Beth, e nunca vou esquecer daquela Páscoa que mudou tudo na minha vida. As lembranças são tão vivas que parece que foi ontem. Eu cresci num bairro simples de Curitiba, onde as casas eram modestas, mas sempre tinha vida nas ruas. Crianças correndo, vizinhos conversando nas calçadas, festas simples que enchiam o ar de alegria. Nossa casa ficava numa rua de paralelepípedos, com um pequeno jardim na frente que minha mãe, Dona Maria, cuidava com tanto carinho. As flores coloridas eram o único luxo que a gente tinha. Meu pai, seu João, trabalhava na fábrica de móveis do bairro. Saía cedinho e voltava no fim da tarde, sempre com aquela expressão séria, os ombros cansados. Desde pequena, eu sentia que meu pai era diferente dos outros. Enquanto via minhas amigas correndo para os braços dos pais quando eles chegavam do trabalho, recebendo abraços e beijos, eu só observava meu pai de longe, com um nó na garganta. Ele entrava em casa, dava um aceno de cabeça para minha mãe, olhava para mim sem dizer nada e ia se sentar à mesa da cozinha, mergulhado no jornal velho que trazia debaixo do braço. Como foi seu dia na escola, Beth? Minha mãe sempre perguntava, tentando criar algum calor naquela casa fria. Eu contava animada sobre a professora, os colegas, as lições. Meu pai ouvia tudo em silêncio, virando as páginas do jornal como se eu nem estivesse ali. À noite eu rezava pedindo para um dia ver meu pai sorrir para mim, me pegar no colo, me chamar de filhinha. Mas os anos foram passando e esse momento nunca chegou. Fui crescendo com aquele vazio, aquela fome de carinho que parecia não ter fim. A Páscoa sempre foi minha época favorita do ano. Na escola, a professora enfeitava a sala com coelhinhos coloridos e contava histórias lindas sobre a ressurreição, sobre recomeço e esperança. Meu coração de criança batia mais forte com a possibilidade de ganhar um chocolate, mesmo sabendo que na nossa casa isso era um luxo que não existia. Eu tinha 10 anos naquela Páscoa de 1959. Lembro como se fosse hoje. Acordei cedinho. O sol mal tinha nascido. Corri para a janela e vi que o dia estava lindo. Um céu azul sem nenhuma nuvem. Pensei que talvez, só talvez, aquele dia pudesse ser diferente. Fiquei sabendo que na casa da Lúcia, minha melhor amiga, ia ter uma caça aos ovos. Os pais dela tinham escondido ovinhos pelo jardim e todas as crianças da rua estavam convidadas. Meu coração disparou de empolgação. Será que meu pai deixaria eu ir? Será que talvez ele tivesse guardado alguma surpresa para mim também? Com toda a esperança que só uma criança pode ter, fui até a cozinha onde ele estava sentado, como sempre, com o jornal aberto na mesa. Minha mãe preparava o café. O cheiro de pão torrado enchia a casa. Pai! Chamei baixinho, as mãos suando de nervoso. Ele abaixou o jornal só um pouquinho, o suficiente para me enxergar. O que é, Beth? Hoje é Páscoa, falei, a voz tremendo de expectativa. A mãe da Lúcia vai fazer uma caça aos ovos no jardim deles. Todas as crianças da rua vão. Posso ir também? Meu pai me olhou por cima dos óculos de leitura. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Pode, ele disse finalmente, voltando para o jornal. Mas não fique pedindo doces dos outros. É feio. Minha alegria murchou um pouco, mas pelo menos ele tinha deixado eu ir. Então, juntando toda a minha coragem,
Perguntei o que meu coração de criança mais queria saber. Pai, o senhor escondeu algum ovinho para mim aqui em casa? Para eu procurar depois? O jornal baixou de vez. O rosto do meu pai ficou sério, mais sério que o normal. Seus olhos, sempre tão distantes, me olharam diretamente pela primeira vez em muito tempo. A Páscoa não é sobre chocolates, Beth. Ele disse com aquela firmeza que me fazia encolher. É sobre ser grata pelo que temos. Sabe quando você é criança e sente aquela dor no peito? Como se alguém tivesse arrancado um pedaço de você? Foi assim que me senti. As lágrimas vieram, mas eu segurei com toda a força. Não queria que ele me achasse fraca ou manhosa. Sim, senhor. Respondi, baixando os olhos para o chão. Minha mãe se aproximou, passou a mão pelo meu cabelo e disse que ia me arrumar para ir na casa da Lúcia. No quarto, enquanto ela trançava meu cabelo, vi pelo espelho as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela. Naquela época, eu não entendia por que ela chorava. Achava que era por mim, por eu não ter ganhado um ovo. Mas hoje sei que era muito mais que isso. A festa na casa da Lúcia foi linda. O jardim deles parecia mágico, com ovinhos coloridos escondidos entre as flores, atrás das árvores, debaixo dos bancos. As crianças corriam felizes, os pais batiam fotos, aplaudiam quando os pequenos encontravam os tesouros de chocolate. Eu participei, encontrei alguns ovinhos, mas meu coração estava pesado. A mãe da Lúcia, Dona Carmen, percebeu minha tristeza. Quando a brincadeira acabou, ela me chamou num canto e colocou na minha mãozinha um ovo de Páscoa pequeno, embrulhado num papel colorido com uma fitinha vermelha. Esse é especial para você, Betinha, ela disse, me abraçando forte. Feliz Páscoa, querida! Voltei para casa apertando aquele ovo contra o peito, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E era mesmo. Não pelo chocolate, mas pelo carinho com que tinha sido dado. Entrei em casa devagar, esperando que meu pai não visse. Mas ele estava lá, sentado na poltrona da sala, sem o jornal pela primeira vez. O que é isso na sua mão? Ele perguntou quando me viu. Um ovo que a mãe da Lúcia me deu. Respondi, morrendo de medo que ele brigasse comigo. Meu pai ficou me olhando por um longo tempo. Vi algo passar pelos olhos dele. Algo que eu nunca tinha visto antes. Parecia... dor? Arrependimento? Não sei dizer. Vai guardar na geladeira, ele disse finalmente, para não derreter. Corre para a cozinha, aliviada que ele não tinha ficado bravo. Minha mãe me ajudou a encontrar um lugarzinho especial na geladeira para o meu tesouro. Foi só anos depois, quando eu já era moça, que vim a entender aquele olhar do meu pai naquela Páscoa. E como aquele dia, sem eu saber, foi o começo de uma grande mudança na nossa família. Se você quiser saber como descobri o que se escondia por trás daquele homem tão frio, como aprendi a enxergar além da superfície e encontrei um caminho para o perdão, bem, essa história merece ser ouvida com calma. Se você puder acompanhar essa jornada comigo, ficarei muito feliz. É uma história de dor, mas também de cura. Uma história sobre como, às vezes, precisamos olhar além do óbvio para entender o coração das pessoas que amamos. Naquela noite de Páscoa, depois de guardar meu pequeno tesouro na geladeira, fiquei no quarto pensando em tudo o que tinha acontecido. Deitada na cama, ouvia as vozes baixas dos meus pais na sala. Não conseguia entender o que diziam, mas o tom era diferente do costume. Minha mãe falava mais, meu pai escutava. Era raro isso acontecer. No dia seguinte, acordei com o cheiro de café fresco e pão quentinho. Era segunda-feira, dia de escola, mas como era feriado, poderíamos ficar em casa. Quando cheguei na cozinha, minha mãe sorriu para mim. Bom dia, minha flor. Dormiu bem? Sim, mãe, respondi, ainda sonolenta. Seu pai já saiu, ela disse como se adivinhasse minha pergunta silenciosa. Foi trabalhar mesmo sendo feriado. Disse que tem encomendas atrasadas na marcenaria.
Senti alívio e tristeza ao mesmo tempo. Alívio por não precisar enfrentar aquele silêncio pesado no café da manhã. Tristeza porque, mesmo sendo feriado, ele preferia estar longe de nós. Posso comer meu ovinho hoje? Perguntei, já sabendo a resposta. Claro que pode, filha. É seu. Vamos dividir entre nós duas? Aquilo me surpreendeu. Geralmente minha mãe dizia que doces eram só depois do almoço, mas havia algo diferente nela naquela manhã. Os olhos estavam mais brilhantes, o sorriso mais leve. Comi meu ovinho de chocolate com minha mãe, sentindo cada pedacinho derreter na boca, saboreando não só o doce, mas o momento raro de alegria compartilhada. Depois do café, ela fez algo ainda mais surpreendente. Me chamou para caminhar até o parque. Vamos aproveitar o sol, Betinha. Faz tempo que não saímos juntas, só nós duas. O parque ficava só em algumas quadras de casa. Não era nada grandioso, apenas um espaço com algumas árvores, bancos de madeira e um pequeno lago onde as crianças jogavam migalhas para os patos. Mas, para mim, naquele dia, parecia um lugar mágico. Durante o caminho, minha mãe segurou minha mão. Outro gesto raro. Ela sempre estava ocupada demais com os afazeres da casa, preocupada demais com a próxima refeição, a próxima roupa para lavar, o próximo problema para resolver. Sentamos num banco à beira do lago, observando os patos nadarem tranquilamente. O sol de outono estava agradável, nem muito quente, nem muito frio. Perfeito. Beth, minha mãe começou, depois de um longo silêncio. Você acha seu pai um homem ruim? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado no meu pai como ruim ou bom. Ele simplesmente era como era. Distante, sério, fechado. Não sei, mãe. Respondi com sinceridade. Às vezes eu queria que ele fosse diferente. Que ele brincasse comigo, me abraçasse. Minha voz falhou. Minha mãe apertou minha mão. Seu pai tem um coração bom, Beth. Mas ele guarda muitas dores que não sabe como curar. Ele não aprendeu a mostrar amor como outras pessoas. Por que ele é assim? Perguntei, sentindo as lágrimas se formarem nos meus olhos. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse decidindo o quanto poderia me contar. Seu pai teve uma infância muito difícil, filha. Os pais dele, seus avós que você não chegou a conhecer, eram pessoas muito duras. Seu avô bebia muito e maltratava seu pai e sua avó. Era a primeira vez que alguém falava dos meus avós paternos. Eu sabia que tinham morrido antes de eu nascer, mas nada além disso. Seu pai cresceu vendo muita tristeza, Beth. E quando somos crianças, aprendemos a ser adultos observando nossos pais. Ele nunca viu carinho, nunca recebeu abraços. Então ele não sabe como dar isso para você, mesmo querendo muito. No fundo do coração. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras que eram complexas demais para uma menina de 10 anos entender completamente, mas que plantaram uma semente de compreensão no meu coração. E tem mais uma coisa, continuou minha mãe, agora com a voz embargada. Algo que aconteceu quando seu pai era criança, na época da Páscoa. Nesse momento, fomos interrompidas por uma mulher que passou correndo, gritando pelo filho que tinha se afastado demais do lago. Minha mãe parou de falar, e quando a mulher se afastou, parecia ter perdido a coragem de continuar a história. Vamos para casa, Betinha? Preciso começar o almoço. No caminho de volta, fiquei pensando no que minha mãe estava prestes a me contar. O que teria acontecido com meu pai numa Páscoa antiga? O que poderia ter marcado tanto um homem a ponto de fazê-lo recusar até mesmo a alegria de dar um simples chocolate para a filha? Os dias seguintes à Páscoa voltaram à rotina normal. Meu pai continuava o mesmo, silencioso e distante. Eu ia para a escola, brincava com meus amigos, fazia minhas lições. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Comecei a observar meu pai com outros olhos, tentando enxergar além da superfície dura que ele mostrava. Notei coisas que nunca tinha percebido antes, como ele sempre verificava se as janelas estavam bem fechadas antes de dormir.
Como trazia para casa os jornais que sobravam na fábrica, para que minha mãe não precisasse acender o fogão a lenha com gravetos da rua. Como às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, ficava parado observando um passarinho no quintal, com uma expressão quase de paz no rosto. Quase um mês depois da Páscoa, aconteceu algo que me deu mais uma peça daquele quebra-cabeça que era meu pai. Era um sábado à tarde. Eu estava sentada na varanda lendo um livro da escola, quando ouvi vozes. Levantei os olhos e vi Dona Lourdes, nossa vizinha mais idosa, conversando com meu pai no portão. Ela era uma senhora de cabelos brancos como algodão, que morava sozinha na casa ao lado, desde que me entendia por gente. Não conseguia ouvir o que falavam, mas vi quando ela entregou algo para meu pai. Parecia ser um pacote embrulhado em jornal. Ele agradeceu com um aceno de cabeça, e quando se virou para entrar em casa, vi algo raro. Um meio sorriso no rosto dele. Fingi continuar lendo quando ele passou pela varanda. Ele entrou direto na cozinha, onde minha mãe preparava o jantar. Movida pela curiosidade, deixei o livro de lado e me aproximei da porta da cozinha, tentando escutar a conversa. "Olha o que a Dona Lourdes trouxe", ouvi meu pai dizer, com uma voz mais suave que o normal. "São aqueles pães doces que ela faz. Lembrou que eu comentei que gostava." "Que gentileza dela", respondeu minha mãe. "Vou guardar para o café da manhã de amanhã." "A gente podia comer agora", sugeriu meu pai, para minha surpresa total. Ele nunca pedia para mudar os planos da minha mãe. "Com um café", ouvi o som de cadeiras sendo arrastadas, xícaras sendo colocadas na mesa. Decidi entrar na cozinha como se estivesse apenas passando. "Vem cá, Betty", chamou minha mãe quando me viu. "Dona Lourdes trouxe pão doce. Quer um pedaço?" Sentei à mesa com eles, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Era a primeira vez em muito tempo que nos sentávamos juntos para algo que não fosse uma refeição obrigatória. Meu pai cortou o pão em fatias grossas. O cheiro doce de canela e açúcar encheu a cozinha. Enquanto comíamos, Dona Lourdes virou assunto. "Ela é uma boa mulher", comentou meu pai, entre mordidas. "Sempre sozinha, mas nunca se queixa." "Faz quanto tempo que o marido dela morreu?" perguntou minha mãe. "Mais de 20 anos", respondeu meu pai. "Filho dela também, na mesma época. Um acidente." Fiquei surpresa em saber que Dona Lourdes tinha perdido marido e filho. Ela sempre parecia tão serena, tão gentil. "Como você sabe disso, pai?" perguntei sem pensar. Meu pai me olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Por um momento achei que ele não ia responder, que voltaria ao seu silêncio habitual. "Ela me contou", disse finalmente. "Uma vez, quando seu avô ainda era vivo. Eu era garoto, devia ter uns 12 anos. Tava passando mal, com febre alta. Meu pai tinha saído para beber. Minha mãe foi procurar ajuda. Dona Lourdes cuidou de mim a noite toda." Era a primeira vez que meu pai falava sobre sua infância na minha frente. Minha mãe parecia tão surpresa quanto eu. "Não sabia que você conhecia Dona Lourdes há tanto tempo", ela comentou. "Ela morava perto da nossa casa antiga, antes de a gente se mudar para cá", explicou ele. "Quando encontrei esta casa para alugar e vi que ela morava ao lado, pareceu, sei lá, um bom sinal." Aquele momento na cozinha comendo pão doce e ouvindo meu pai falar sobre seu passado foi como uma pequena janela se abrindo. Por alguns minutos pude vislumbrar um homem diferente por trás daquela fachada severa. Um homem que guardava memórias, que sentia gratidão, que talvez tivesse muito mais dentro dele do que jamais deixava transparecer. O momento não durou muito. Logo meu pai terminou seu café, agradeceu a minha mãe e foi para o quintal cuidar de suas ferramentas, como fazia todos os sábados. Mas algo tinha mudado. Uma pequena rachadura tinha se formado naquela parede que nos separava. Naquela noite, antes de dormir, pensei muito sobre tudo o que tinha acontecido desde a Páscoa. Sobre o que minha mãe tinha começado a me contar no parque. Sobre Dona Lourdes cuidando do meu pai menino.
sobre os pequenos gestos que eu começava a notar. Havia tantas perguntas sem resposta, tantas peças faltando nesse quebra-cabeça. Decidi que precisava saber mais. Precisava entender o que tinha acontecido com meu pai numa Páscoa distante. O que tinha feito dele o homem fechado que eu conhecia. Talvez, se eu entendesse, poderia encontrar um caminho para seu coração. E foi assim que, naquela noite de maio de 1959, uma menina de 10 anos adormeceu determinada a desvendar os segredos de um homem que mal conhecia, embora dividissem o mesmo teto há uma década. O que eu não sabia era que essa busca me levaria a lugares inesperados e mudaria para sempre minha visão sobre meu pai, sobre mim mesma e sobre o significado do perdão. Passaram-se algumas semanas após aquela tarde com o pão doce da Dona Lourdes. Era junho de 1959. O inverno de Curitiba chegava com sua névoa fria pela manhã e o cheiro de pinheiros no ar. Na escola, estávamos nos preparando para as festas juninas, fazendo bandeirinhas coloridas e ensaiando danças. Eu adorava essa época do ano, quando a cidade inteira parecia se transformar. Um dia, voltando da escola, decidi passar pela casa de Dona Lourdes antes de ir para casa. A coragem que me faltava para perguntar ao meu pai sobre seu passado, talvez pudesse encontrar com aquela senhora de cabelos brancos e sorriso gentil. O portãozinho de ferro da casa dela estava entreaberto, como sempre ficava durante o dia. O jardim, pequeno, mas bem cuidado, tinha margaridas brancas e amarelas formando um caminho até a porta da frente. Respirei fundo e bati na porta. "Quem é?" A voz dela veio de dentro. "É a Bete, Dona Lourdes, filha do seu João e Dona Maria." A porta se abriu e ali estava ela, com seu avental florido e os óculos pendurados numa corrente no pescoço. O cheiro de bolinho de chuva recém-frito vinha lá de dentro. "Betinha! Que surpresa boa! Entra, minha querida!" A sala de Dona Lourdes era como ela, acolhedora e cheia de lembranças. Havia fotografias por toda parte, em porta-retratos antigos de prata e madeira. Um rádio tocava baixinho uma música antiga. No sofá de veludo verde, um gato cinzento dormia enrolado como uma bola de lã. "Aceita um chá, querida? Acabei de fazer bolinho de chuva." "Aceito sim, Dona Lourdes. Obrigada." Sentei-me à mesa da cozinha enquanto ela preparava o chá e colocava os bolinhos ainda quentes num prato de porcelana com flores pintadas à mão. Observei seus movimentos lentos, mas precisos, suas mãos enrugadas pelo tempo, mas ainda firmes. "E então, Betinha?" ela disse, colocando a xícara fumegante na minha frente. "O que traz uma moça tão jovem à casa de uma velha numa tarde dessas?" Mordi um bolinho para ganhar tempo, pensando em como começar aquela conversa. O açúcar e canela derreteram na minha boca. "Dona Lourdes, a senhora conhece meu pai desde que ele era criança, né?" Ela me olhou por cima dos óculos, como se estivesse me avaliando. "Conheço sim, Betinha. Conheci seu pai quando ele não era muito mais velho que você. Um menino quieto, observador. A senhora sabe por que meu pai é tão fechado? Por que ele nunca sorri, nunca abraça a gente?" Dona Lourdes suspirou, juntando as mãos sobre a mesa. Seus olhos, de um azul desbotado pelo tempo, pareciam olhar para um lugar muito distante. "Sua mãe sabe que você veio me fazer essas perguntas?" "Não, senhora, é que... Na Páscoa, ela começou a me contar algo sobre o meu pai, algo que aconteceu quando ele era criança. Mas a gente foi interrompido e ela nunca mais tocou no assunto." Ela tomou um gole de chá pensativa. "Alguns corações, Betinha, são como aquelas caixinhas japonesas, sabe? Aquelas que têm segredos dentro de segredos. Seu pai carrega muitas dores que aprendeu a esconder bem fundo." "Que dores são essas, Dona Lourdes?" Ela hesitou como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Não sei se sou a pessoa certa para contar isso, querida. São histórias do seu pai." "Por favor," insisti. "Eu só quero entender."
Quero saber por que ele é assim comigo. Uá, Dona Lourdes me estudou por um longo momento antes de continuar. Seu pai tinha um irmãozinho, sabia? O nome dele era Pedro. Era 2 anos mais novo que seu pai. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha ouvido falar de um tio. Eles eram muito unidos, apesar da situação difícil em casa. Seu avô, como já deve ter ouvido, era um homem violento quando bebia. Sua avó fazia o que podia para proteger os meninos, mas nem sempre conseguia. Ela fez uma pausa e vi seus olhos se encherem de lágrimas. Foi numa Páscoa, Betinha. Seu pai devia ter uns 11 anos, o Pedro 9. O inverno tinha sido rigoroso e Pedro estava fraco. Tinha pego uma gripe forte. Mas mesmo assim, estava animado por causa da Páscoa. Na escola, a professora tinha dado um chocolatinho para cada criança. Pedro guardou o dele para dividir com seu pai depois. Senti um nó se formando na minha garganta, prevendo que a história não teria um final feliz. Naquela tarde, seu avô chegou em casa bêbado, como era comum. Encontrou o Pedro com o chocolatinho e exigiu que o menino desse para ele. Pedro chorou, disse que era para dividir com o irmão. Seu avô... Bem, ele bateu no menino. Forte. Seu pai tentou defender o irmão e também apanhou. Dona Lourdes parou, respirando fundo, antes de continuar. Naquela noite, a febre do Pedro piorou muito. Sua avó quis chamar um médico, mas seu avô não deixou. Disse que era frescura, que o menino só estava manhoso. Quando amanheceu, Pedro não acordou mais. As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Não conseguia imaginar a dor que meu pai deve ter sentido. Pneumonia, foi o que o médico disse depois. O menino já estava fraco. A surra só piorou tudo. Seu pai se culpou por anos. Achava que devia ter protegido melhor o irmão, que devia ter enfrentado o pai com mais força. E meu avô? O que aconteceu com ele? Continuou bebendo. Piorou, na verdade. Culpava sua avó, culpava os médicos, culpava até o tempo. Nunca se culpou. Morreu anos depois, de cirrose. Sua avó faleceu pouco depois, de tristeza, acho eu. Ficamos em silêncio por um tempo. Apenas o tic-tac do relógio na parede preenchendo a cozinha. Então é por isso, murmurei finalmente. Por isso que meu pai não gosta da Páscoa. Não é que ele não goste da Páscoa, Betinha. É que para ele, essa data traz lembranças que doem demais. Chocolate, especialmente, o faz lembrar daquele último dia com o irmão. Tudo começava a fazer sentido. A frieza do meu pai não era falta de amor. Era um escudo contra a dor. Sua recusa em celebrar a Páscoa com chocolates não era por mesquinhez, mas por um luto que nunca cicatrizou completamente. Como a senhora sabe tudo isso, Dona Lourdes? Eu era amiga da sua avó. Nos dias ruins, quando seu avô estava mais violento, ela trazia os meninos para minha casa. Depois que ela morreu, tentei ficar de olho no seu pai. Mas ele já era um rapaz fechado, desconfiado. Quando soube que ele tinha se casado com sua mãe e se mudado para perto, fiquei feliz. Achei que talvez ele tivesse encontrado alguma paz. Ela segurou minhas mãos por cima da mesa. Seu pai é um bom homem, Betinha. Ele só não sabe como mostrar amor porque nunca recebeu muito. Mas ele ama você e sua mãe, do jeito dele. Saí da casa de Dona Lourdes com o coração pesado, mas de alguma forma, mais leve ao mesmo tempo. Agora entendia melhor o homem que era meu pai. Um menino ferido que cresceu carregando culpas e dores que não eram suas. Nos dias que se seguiram, passei a observar meu pai com olhos ainda mais atentos. Notei como ele sempre verificava se eu estava agasalhada antes de sair para a escola nos dias frios. Como sempre trazia o jornal para casa dobrado na página dos quadrinhos, que ele sabia que eu gostava de ler. Pequenos gestos que agora eu via eram as únicas formas que ele conhecia de demonstrar carinho. Uma noite, quase 2 semanas depois da minha visita a Dona Lourdes, encontrei meu pai sozinho na varanda. Estava sentado na cadeira de vime,
olhando para as estrelas que pontilhavam o céu escuro de Curitiba. Juntei toda a minha coragem e sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os grilos cantando no jardim. Então, sem olhar para ele, disse baixinho: "Pai, o senhor já teve um irmão, não é?" Senti ele enrijecer ao meu lado. O silêncio se estendeu por tanto tempo que achei que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca, como se não fosse usada há muito tempo. "Quem te contou isso?" "Dona Lourdes", respondi com medo de tê-lo deixado bravo. Mais silêncio. Depois: Eu tive um irmão. O nome dele era Pedro. A senhora me contou que ele morreu numa Páscoa." Meu pai respirou fundo, olhando para o céu como se procurasse respostas nas estrelas. "Betty, tem coisas que crianças não precisam saber. Coisas tristes demais. Mas, pai, eu não sou mais tão criança. E às vezes é bom falar das coisas tristes. A professora diz que guardar tristeza dentro da gente é como guardar um passarinho numa gaiola pequena demais. Um dia ele sufoca." Meu pai me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era surpresa, talvez até um pouco de admiração. "Você é esperta, menina. Igual sua mãe." Foi a coisa mais próxima de um elogio que já tinha recebido dele. "O Pedro era um bom menino." Ele continuou, voltando a olhar para o céu. "Gostava de desenhar, de ouvir histórias. Tinha um sorriso que iluminava até os dias mais escuros." A voz dele falhou. No escuro da varanda vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho duro. Sem pensar, estendi a mão e segurei a dele. Esperava que ele a retirasse. Mas, para minha surpresa, ele apertou meus dedos de volta. "Sinto muito, pai", sussurrei. "Eu também, filha. Eu também." Ficamos ali de mãos dadas por um longo tempo. Não conversamos mais, mas algo importante tinha sido dito mesmo assim. Uma porta tinha sido aberta. Uma que esteve trancada por décadas. Quando voltamos para dentro, minha mãe nos olhou com curiosidade. Havia um brilho diferente nos olhos dela, como se tivesse testemunhado um pequeno milagre. Naquela noite, antes de dormir, pensei muito sobre tudo que tinha descoberto. Sobre o peso invisível que meu pai carregava, sobre a culpa que não era dele, sobre o luto eterno por um irmão que não pôde salvar. E entendi, talvez pela primeira vez na vida, que os adultos também são frágeis. Também têm medos e dores que muitas vezes não sabem como curar. Se você já sentiu que alguém que deveria te amar parecia distante demais, frio demais, talvez valha a pena se perguntar que dores essa pessoa carrega. Que histórias não contadas estão presas dentro dela. Isso não justifica a falta de amor. Claro que não. Mas talvez ajude a entender, a encontrar um caminho para o perdão. E às vezes, o perdão é o primeiro passo para a cura, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. No dia seguinte, quando saí para a escola, meu pai já tinha ido trabalhar. Mas na mesa, ao lado do meu copo de leite, havia uma flor do nosso jardim. Uma margarida branca, simples, delicada. Era a primeira vez que meu pai deixava algo assim para mim. Nenhuma palavra, nenhum bilhete. Apenas aquela pequena flor, como um silencioso pedido de desculpas, como uma promessa não dita de que talvez, só talvez, as coisas pudessem começar a mudar. E sabe, meu querido, foi nesse momento que aprendi a maior lição da minha vida. O amor nem sempre vem nas formas que esperamos. Às vezes, ele é silencioso, quase invisível. Às vezes, ele se esconde atrás de muros altos. Mas isso não significa que não exista. Julho chegou com um frio ainda mais intenso. As manhãs em Curitiba amanheciam cobertas por uma neblina densa que só se dissipava quando o sol já estava alto. Na escola estávamos de férias e eu passava mais tempo em casa, observando as pequenas mudanças que aconteciam no comportamento do meu pai. Depois daquela noite na varanda, algo tinha mudado entre nós. Não eram grandes gestos ou longas conversas.
Meu pai continuava sendo um homem de poucas palavras. Mas havia pequenos sinais, como a flor que ele deixou para mim, um aceno de cabeça quando nos cruzávamos pela casa, a maneira como às vezes me perguntava como tinha sido meu dia. Para a maioria das pessoas, essas atitudes poderiam parecer insignificantes. Mas para mim, que cresci com o silêncio dele, cada pequeno gesto era como uma porta se abrindo, deixando entrar um pouco de luz onde antes só havia escuridão. Uma tarde, enquanto ajudava minha mãe a dobrar as roupas que tinham secado no varal, criei coragem para perguntar mais sobre o passado. Mãe, por que a senhora nunca me contou sobre o tio Pedro? Ela parou de dobrar o lençol que tinha nas mãos, me olhando com surpresa. Quem te falou sobre ele? Primeiro foi Dona Lourdes, depois o pai mesmo confirmou. Minha mãe sentou na beirada da cama, parecendo subitamente cansada. Seu pai falou sobre o Pedro? Para você? Assenti, contando sobre nossa conversa na varanda. É um milagre, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Faz anos que tento fazer seu pai falar sobre isso, deixar essa dor sair. Ele sempre se recusou. A senhora sabia de tudo desde o começo? Não desde o começo, não. Seu pai era tão fechado quanto é agora, quando nos conhecemos. Mas aos poucos, com muito carinho e paciência, fui descobrindo os segredos que ele guardava. Ela pegou minhas mãos entre as suas. Sabia que conheci seu pai numa Páscoa? Não. Como foi? Um sorriso suave apareceu no rosto da minha mãe, iluminando seus olhos castanhos. Eu trabalhava na padaria do seu avô Antônio, meu pai. Era uma padaria pequena, mas bem conhecida no bairro. Na época da Páscoa, ficávamos até tarde preparando roscas, pães doces e, para quem podia pagar, alguns ovos de chocolate simples. Ela ajeitou a pilha de roupas dobradas e continuou. Seu pai vinha comprar pão todas as manhãs. Nunca falava muito, só pedia o pão do dia e pagava. Mas eu notava como ele sempre observava os doces no balcão, especialmente na Páscoa. Havia uma tristeza nos olhos dele que me intrigava. E aí, como vocês se aproximaram? Foi na Páscoa de 1945. Eu tinha 15 anos, seu pai 19. Ele entrou na padaria como sempre, quieto, sério. Mas naquele dia, depois de pegar o pão, ficou parado olhando para um pequeno ovo de chocolate na vitrine. Parecia perdido em pensamentos. Minha mãe pausou, como se estivesse revivendo aquele momento. Quando todos os clientes saíram, ofereci um pedaço de chocolate para ele. Era um pedaço que tinha sobrado do que usávamos para fazer os ovos. No começo ele recusou, mas insisti. É presente, eu disse. Feliz Páscoa. E ele aceitou? Não naquele dia. Saiu sem dizer nada. Mas no dia seguinte voltou e trouxe uma flor. Uma margarida do campo. Simples, mas tão bonita. Colocou no balcão sem dizer uma palavra e saiu rapidamente. Sorri, lembrando da margarida que meu pai tinha deixado para mim. Começamos assim, com pequenos gestos. Demorou meses até termos uma conversa de verdade. Seu pai era tímido, desconfiado. A vida não tinha sido gentil com ele. E quando a senhora descobriu sobre o tio Pedro? Foi quase um ano depois, quando já estávamos noivos. Seu pai me levou ao cemitério no dia de finados. Mostrou-me um túmulo simples, apenas com o nome Pedro e as datas. Foi ali que me contou com poucas palavras entrecortadas por longos silêncios sobre o irmão que perdeu. Ela suspirou dobrando o último lençol. Entendi naquele dia o quanto seu pai estava quebrado por dentro. E prometi a mim mesma que faria o possível para ajudá-lo a curar essas feridas. Mas algumas dores, Betty, são tão profundas que nem todo amor do mundo consegue cicatrizar completamente. A senhora acha que ele vai mudar? Depois de ter falado comigo sobre o tio Pedro? Minha mãe sorriu. Um sorriso cheio de esperança e também de realismo. Pessoas não mudam da noite para o dia, filha. Especialmente pessoas que carregam feridas por tanto tempo. Mas acredito que cada pequeno passo conta. Cada vez que seu pai consegue falar sobre o passado,
É como se um pouco do peso que ele carrega fosse embora. Naquela noite, deitada na cama, fiquei pensando em tudo que tinha aprendido nas últimas semanas. Sobre meu pai, sobre o tio que nunca conheci, sobre como o amor pode existir, mesmo quando está escondido atrás de muros de silêncio e dor. No sábado seguinte, acordei com o barulho de martelo vindo do quintal. Era meu pai, sempre madrugador, trabalhando em algum projeto de carpintaria. Ele gostava de aproveitar os fins de semana para fazer pequenos reparos na casa ou construir móveis simples. Depois do café, tomei coragem e fui até o quintal. Meu pai estava concentrado, medindo e serrando algumas tábuas de madeira. "Bom dia, pai." Ele levantou os olhos por um momento, acenando com a cabeça. "Bom dia, Betty. O que o senhor está fazendo?" Ele continuou trabalhando enquanto respondia. "Uma estante para seus livros da escola." Fiquei surpresa. Nunca tinha mencionado que precisava de uma estante. "Posso ajudar?" Meu pai parou o que estava fazendo, me olhando com uma expressão que não consegui decifrar. Por um momento achei que ele diria não, que mandaria eu voltar para dentro de casa. "Pode", disse finalmente, estendendo um pedaço de lixa. "Lixa essa tábua aqui, sempre no mesmo sentido, acompanhando os veios da madeira." Com as mãos trêmulas de emoção, peguei a lixa e comecei a trabalhar na tábua que ele me indicou. Não conversamos muito, apenas algumas instruções técnicas de como lixar, como segurar a madeira. Mas havia algo profundamente significativo naquele silêncio compartilhado, naquela atividade em que éramos, pela primeira vez, parceiros. Passamos quase a manhã toda assim, trabalhando lado a lado. Quando o sol estava alto, minha mãe nos chamou para tomar um café. Entramos na cozinha, eu com as mãos sujas de serragem, meu pai com o rosto suado do esforço. Mas havia algo diferente no ar, uma leveza que não existia antes. "Estamos fazendo uma estante", anunciei orgulhosa para minha mãe, incluindo deliberadamente o "estamos" para marcar aquela parceria inédita. "Que bom!" ela respondeu, trocando um olhar cúmplice com meu pai. "Fico feliz que vocês estejam trabalhando juntos." Depois do café, voltamos ao quintal. Enquanto continuávamos o trabalho, meu pai começou, para minha surpresa, a falar. "Sabe, Betty, meu pai, seu avô, ele nunca me ensinou nada. Aprendi carpintaria sozinho, observando os outros, fazendo e errando." Era raro meu pai iniciar uma conversa, especialmente sobre o passado. "O senhor gosta de trabalhar com madeira, pai?" "Gosto", ele respondeu, passando a mão pela superfície lisa de uma tábua recém-lixada. "A madeira é honesta. Se você cuida dela, respeita seu tempo, ela responde bem. Se você tenta apressar, forçar, ela racha, se perde." Percebi que ele não estava falando apenas de madeira. "Acho que pessoas são um pouco assim também, não é, pai? Precisam de cuidado, de tempo." Ele me olhou com aquela mesma expressão de surpresa e admiração que tinha mostrado na varanda. Acho que sim." Continuamos trabalhando em silêncio por algum tempo, até que ele falou novamente. "Pedro gostava de desenhar na madeira. Tinha talento. Fazia pássaros, flores, com um canivete velho que tinha achado. Sempre pensei que ele teria sido um bom marceneiro." Senti um nó na garganta ao ouvir meu pai falar do irmão com tanto carinho e saudade. "O senhor deve sentir muita falta dele." Meu pai parou o que estava fazendo, olhando para o horizonte como se pudesse ver, além do nosso pequeno quintal, além do tempo. "Todo dia", respondeu simplesmente. "Há coisas, Betty, que a gente nunca supera completamente. Só aprende a viver com elas." Naquele momento vi meu pai não como o homem distante e severo que sempre conheci, mas como alguém que tinha sido apenas um menino assustado, traumatizado por uma perda terrível, carregando uma culpa que não era sua. E senti que talvez, só talvez, eu pudesse ajudá-lo a curar um pouco daquela dor antiga. "Pai", comecei hesitante.
O senhor acha que o tio Pedro ia querer que o senhor ficasse triste para sempre? Que se sentisse culpado pelo que aconteceu? Meu pai me olhou por um longo momento, surpreso com a pergunta direta. Você é muito nova para pensar nessas coisas, menina. Mas o que o senhor acha? Insisti gentilmente. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Não, acho que não. Pedro era um menino alegre, mesmo com tudo que passávamos. Ele encontrava beleza nas coisas mais simples. Um passarinho na janela, uma folha caída no chão, o cheiro de pão quente. Sua voz falhou. Ele provavelmente ia querer que eu seguisse em frente, que fosse feliz. Mas é mais fácil falar do que fazer. Talvez o senhor pudesse tentar, sugeri, meu coração batendo forte com o atrevimento. Por ele. E por mim também. Ele não respondeu com palavras, mas assentiu levemente, continuando o trabalho na madeira. O resto da manhã passou em silêncio. Mas um silêncio diferente. Mais leve. Como se algo importante tivesse sido dito e compreendido por nós dois. A estante ficou pronta no final daquela tarde. Era simples, mas bonita. 4 prateleiras de madeira polida, com detalhes entalhados nas laterais. Pequenos pássaros e folhas, feitos pela mão habilidosa do meu pai. Ficou linda, pai. Obrigada. Ele olhou para o trabalho finalizado com um misto de orgulho e nostalgia. Pedro teria feito os pássaros melhor, comentou. Ele tinha um jeito especial com os detalhes. Eu acho que estão perfeitos, respondi, passando os dedos pelos entalhes delicados. Vamos levar para o seu quarto. Juntos carregamos a estante para dentro de casa, posicionando-a ao lado da minha cama. Minha mãe veio ver o resultado, elogiando o trabalho. Nós dois fizemos, disse meu pai, para minha surpresa total. A Beth me ajudou. O sorriso no rosto da minha mãe valia mais que 1000 palavras. Era um sorriso de esperança, de quem via algo que esperou por muito tempo finalmente começando a acontecer. Naquela noite, antes de dormir, arrumei meus livros na estante nova. Cada livro colocado com cuidado como um pequeno tesouro. E quando terminei, sentei na cama admirando não apenas o móvel, mas o que ele representava. Um primeiro passo na construção de uma ponte sobre o abismo que sempre existiu entre mim e meu pai. Olhando para aquela estante, entendi que o perdão não é algo que acontece de uma vez só. É um processo, feito de pequenos momentos, pequenas descobertas, pequenos gestos de amor e compreensão. Como uma estante que se constrói tábua por tábua, prego por prego, até se tornar algo sólido e duradouro. E sabe, meu querido, se tem algo que descobri naquela época e que carrego comigo até hoje, aos 76 anos, é que nunca é tarde demais para começar a construir essa ponte, para entender as dores que transformam as pessoas que amamos, para perdoar e, no processo, nos libertar também. Se você estiver carregando mágoas antigas, feridas que parecem nunca cicatrizar completamente, talvez seja a hora de olhar além da superfície, de tentar entender o que moldou as pessoas que te machucaram. Não para justificar a dor que causaram, mas para encontrar um caminho para o perdão e, quem sabe, para a cura. À medida que agosto se aproximava, o inverno curitibano começava a dar sinais de que logo cederia lugar à primavera. Os dias ficavam um pouco mais longos, o sol um pouco mais forte, e ocasionalmente uma flor precoce aparecia no jardim, anunciando mudanças. Mudanças também aconteciam dentro da nossa casa. Depois daquele sábado em que construímos a estante juntos, meu pai começou a me incluir em outros pequenos projetos. Nada muito elaborado. Consertar uma cadeira quebrada, pintar o portão do jardim, trocar uma dobradiça enferrujada. Mas para mim, cada um desses momentos era precioso. Cada tarefa compartilhada um tijolo na ponte que estávamos, lentamente, construindo entre nós. Ainda não havia grandes demonstrações de afeto, nem longas conversas. Meu pai continuava sendo um homem de poucas palavras.
seus sorrisos ainda raros como dias de sol no inverno. Mas havia uma suavidade no ar que não existia antes. Uma abertura onde antes só havia muros. Foi numa dessas tardes de trabalho conjunto que encontramos o baú. Estávamos no sótão da casa, um lugar que eu raramente visitava, procurando algumas ferramentas antigas que meu pai precisava para um novo projeto. O sótão era pequeno e empoeirado, cheio de caixas velhas e objetos esquecidos pelo tempo. "Cuidado onde pisa!" alertou meu pai, enquanto afastava algumas caixas empilhadas num canto. "O assoalho aqui é antigo." Eu andava com cuidado, explorando aquele espaço misterioso. Havia algo mágico em estar ali, rodeada por relíquias do passado. Um rádio quebrado, uma máquina de costura enferrujada, pilhas de revistas amareladas pelo tempo. Foi então que o vi, escondido sob uma lona velha. Um baú de madeira escura, com fechos de metal trabalhado. Parecia antigo e importante, como um objeto de outro tempo. "Pai, o que é isso?" perguntei, apontando para o baú. Meu pai se virou, e quando seus olhos pousaram no objeto, vi algo passar por seu rosto. Um fantasma de lembrança. Talvez dor. "É só um baú velho", respondeu, voltando a procurar as ferramentas. "Não mexa nisso." Mas sua reação tinha despertado minha curiosidade. O que haveria naquele baú que causava tal desconforto ao meu pai? Que segredos ele guardava? "É seu, pai. De quando o senhor era jovem?" Ele suspirou, percebendo que minha curiosidade não seria facilmente aplacada. "Era da minha mãe, sua avó. Guardei depois que ela morreu." "Posso ver o que tem dentro?" Arrisquei, esperando uma negativa imediata. Para minha surpresa, meu pai ficou em silêncio por um longo momento, como se travasse uma batalha interna. Finalmente, com um suspiro resignado, aproximou-se do baú. "Acho que já está na hora mesmo. Venha." Com cuidado, ele removeu a lona que cobria o baú, revelando a madeira escura entalhada com motivos florais delicados. O tempo tinha deixado marcas, mas ainda era possível ver a beleza do trabalho artesanal. Meu pai passou a mão pela tampa, removendo a poeira acumulada. Seus dedos traçaram os entalhes com uma suavidade que nunca tinha visto nele. "Minha mãe ganhou este baú quando se casou", explicou com voz baixa. "Era da família dela há gerações, quando as coisas ficavam difíceis. Ela guardava as crianças pequenas dentro dele, para proteger." Um arrepio percorreu minha espinha ao imaginar crianças escondidas num baú para escapar da violência. "O senhor e o tio Pedro?" Ele assentiu, sua expressão distante como se estivesse vendo não o sótão empoeirado, mas um passado doloroso que nunca o abandonava completamente. Quando meu pai chegava alterado, ela nos colocava aqui dentro, contava histórias baixinho para não chorarmos, para ficarmos em silêncio até ele dormir ou sair novamente. E funcionava? Na maioria das vezes, exceto naquela última vez. Ele não precisou explicar. Ambos sabíamos a que última vez ele se referia. A terrível Páscoa que levou Pedro. Com movimentos lentos, quase rituais, meu pai abriu o fecho de metal do baú. A tampa se levantou com um rangido, revelando o interior, forrado com um tecido desbotado, que um dia devia ter sido vermelho vivo. Dentro, havia diversos objetos cuidadosamente organizados. Cartas amareladas amarradas com fitas, fotografias antigas em porta-retratos simples de madeira, um terço de contas escuras, peças de roupa de bebê delicadamente dobradas. "Essas eram as coisas mais preciosas da minha mãe", explicou meu pai, pegando com cuidado um dos porta-retratos. Olhei por cima do seu ombro. Na fotografia, uma mulher jovem de cabelos escuros segurava 2 meninos pequenos. Ela não sorria. As pessoas raramente sorriam nas fotografias antigas. Mas havia uma força serena em seus olhos, uma determinação que me lembrou minha própria mãe. "Essa é sua avó", disse meu pai. "Comigo e com Pedro." Observei atentamente os 2 meninos na foto. Um deles, o mais velho, tinha os mesmos olhos sérios do meu pai. O outro,
Menor e mais franzino, tinha um brilho especial no olhar, mesmo na fotografia antiga e desbotada. Pedro parecia feliz, comentei. Ele sempre encontrava motivos para sorrir, respondeu meu pai, com a voz embargada. Mesmo nos piores momentos. Meu pai continuou a retirar objetos do baú, contando pequenas histórias sobre cada um deles. Um peão de madeira que Pedro tinha entalhado. Um livro de orações que pertencera à minha avó. Um pequeno embrulho de tecido que, quando aberto, revelou pedaços de vidro colorido que Pedro colecionava, achados na rua, guardados como tesouros. Cada objeto contava um pedaço de uma história que meu pai tinha mantido enterrada por décadas. Cada lembrança trazia à tona um pouco do menino que ele tinha sido, antes que a tragédia e a culpa o transformassem no homem fechado que eu conhecia. Depois de algum tempo, meu pai parou em um pequeno pacote embrulhado em jornal amarelado. Suas mãos tremeram levemente quando o pegou. "O que é isso, pai?" Ele não respondeu imediatamente. Com cuidado, começou a desenrolar o jornal velho. Dentro havia um pequeno objeto de madeira. Uma escultura simples de um pássaro, feita por mãos claramente infantis, mas com um encanto e delicadeza surpreendentes. "Pedro fez isso", disse meu pai, a voz quase um sussurro. "Poucos dias antes de..." Ele não terminou a frase. Olhei mais de perto a pequena escultura. Era um pardal, com as asas abertas como se estivesse pronto para voar. Apesar da simplicidade, havia algo vivo naquele pedaço de madeira, como se o espírito do pequeno escultor tivesse ficado preso ali, preservado através do tempo. "Ele disse que era para mim", continuou meu pai após um momento. "Um presente adiantado de aniversário. Meu aniversário seria 2 semanas depois da Páscoa." Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado do meu pai, caindo sobre a pequena escultura de madeira. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar abertamente. "Nunca tive coragem de olhar para isso depois que ele se foi", confessou. Doía demais. Sem pensar, estendi a mão e segurei a dele. Ficamos assim por um longo momento, unidos pela dor compartilhada, pelo luto por alguém que eu nunca conheci, mas que de alguma forma tinha se tornado parte da minha história também. "Sabe, pai?", falei finalmente. "Acho que o tio Pedro ia ficar feliz em saber que o senhor guardou o presente dele por tanto tempo, que nunca se esqueceu dele." Meu pai olhou para mim, seus olhos cheios de uma emoção que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de dor, gratidão e algo que parecia quase paz. "Nunca me esqueci", confirmou. "Nem por um dia." Com cuidado, ele colocou a pequena escultura na minha mão. "Talvez esteja na hora de compartilhar isso, em vez de esconder. Pedro teria gostado que você conhecesse o trabalho dele." Fiquei sem palavras diante daquele gesto. Meu pai estava me confiando um de seus tesouros mais preciosos, uma das poucas lembranças que tinha do irmão perdido. "Obrigada, pai. Vou cuidar muito bem." Ele assentiu, fechando o baú com o mesmo cuidado com que o tinha aberto. "Já chega por hoje. Vamos descer. Sua mãe deve estar preocupada com nossa demora." Descemos do sótão em silêncio, cada um carregando não apenas as ferramentas que tínhamos ido buscar, mas também o peso e a leveza das memórias compartilhadas. Eu ainda segurava a pequena escultura de pássaro, sentindo como se tivesse recebido não apenas um objeto, mas um pedaço da história da minha família que tinha sido mantido em segredo por tempo demais. Minha mãe nos esperava na cozinha preparando o jantar. Quando entramos, ela olhou para meu pai e depois para mim, percebendo imediatamente que algo importante tinha acontecido. "Encontramos o baú", disse meu pai simplesmente. Minha mãe largou a colher que segurava, levando as mãos à boca. "Oh, João, estava na hora", ele respondeu, passando por ela e apertando levemente seu ombro. Um gesto pequeno de carinho que fez os olhos dela brilharem. Naquela noite, durante o jantar, algo estranho aconteceu. Meu pai falou. Não apenas respondeu quando perguntado, mas iniciou conversas,
Contou histórias. Histórias sobre sua infância, sobre sua mãe, sobre Pedro. Eram histórias simples, do cotidiano. Um dia de pescaria num rio próximo. Uma vez que se perderam no caminho da escola. Como Pedro gostava de desenhar no chão empoeirado do quintal. Minha mãe e eu ouvíamos fascinadas, testemunhando um milagre acontecer bem diante dos nossos olhos. O descongelamento de um coração que esteve preso no inverno por décadas. Depois do jantar, sentamos os três na sala. Era a primeira vez que fazíamos isso. Geralmente meu pai ia para a varanda sozinho, ou se recolhia ao quarto. Mas naquela noite, ele permaneceu conosco, sentado na sua poltrona preferida, observando minha mãe fazer crochê e eu ler um livro da escola. Antes de irmos dormir, meu pai fez algo que me deixou sem fôlego. Levantou-se da poltrona, aproximou-se de onde eu estava sentada no sofá e, desajeitadamente, passou a mão pelo meu cabelo. "Boa noite, filha." 2 palavras simples, ditas com a voz rouca de um homem que não estava acostumado a expressões de carinho. Mas nelas havia todo um mundo de amor contido, de dor lentamente se transformando em cura. "Boa noite, pai," respondi, lutando contra as lágrimas. "Por que estou te contando tudo isso, meu querido?" Porque, às vezes, as maiores transformações da nossa vida começam com os menores gestos. Um baú aberto, uma história compartilhada, uma mão hesitante num cafuné tardio. São esses pequenos momentos que, somados, têm o poder de curar feridas que achávamos que sangrariam para sempre. Se há algo que aprendi naquele agosto distante de 1959, é que o perdão, tanto o que oferecemos aos outros, quanto o que concedemos a nós mesmos, é o caminho mais difícil e também o mais libertador. Meu pai passou décadas preso numa prisão de culpa, acreditando que tinha falhado com o irmão, que não merecia ser feliz, que não sabia como amar. E, de certa forma, essa crença se tornou uma profecia que se cumpria a cada dia, a cada oportunidade perdida de conexão, a cada abraço não dado. Mas nunca é tarde demais para mudar essa história, para reescrever o final. Se você está carregando culpas antigas, mágoas enraizadas, lembre-se, o perdão não apaga o passado, mas ilumina o caminho para o futuro. E por mais doloroso que seja olhar para nossas feridas, é só enfrentando-as que podemos finalmente começar a curá-las. Talvez você esteja pensando que nem toda história tem um final feliz, que nem toda ferida pode ser curada, que algumas pessoas nunca mudam realmente. E você tem razão. A vida não é um conto de fadas. Mas acredite nesta velha que já viu muita coisa nestes 76 anos. Mesmo as transformações pequenas e imperfeitas valem a pena. Mesmo os passos hesitantes na direção do amor são motivo de celebração. O restante daquele inverno de 1959 passou como um sonho. Não daqueles fantasiosos, cheios de acontecimentos extraordinários, mas um sonho feito de pequenos momentos preciosos, de mudanças sutis que, somadas, transformaram completamente nossa família. A primavera chegou trazendo não apenas flores ao nosso jardim, mas também ao coração do meu pai, que parecia desabrochar lentamente depois de décadas, congelado pelo luto e pela culpa. Não foi uma transformação completa ou imediata. Meu pai continuava sendo um homem reservado. Suas palavras ainda eram poucas, seus sorrisos ainda raros, mas eram reais. E para quem sempre viveu na escassez, até as menores gotas de afeto pareciam um banquete. Setembro trouxe meu aniversário de 11 anos. Nas manhãs que antecederam a data, notei meu pai saindo mais cedo para o trabalho e voltando com pacotes misteriosos que eram rapidamente escondidos no quarto dele e de minha mãe. No dia, acordei com o cheiro de bolo de chocolate invadindo a casa. Minha mãe sempre caprichava nos bolos de aniversário, mesmo quando o dinheiro estava curto. "Bom dia, aniversariante!" Ela me saudou quando entrei sonolenta na cozinha, esfregando os olhos para afastar o sono. "Bom dia, mãe.
Que cheiro bom! É para mais tarde. Convidamos algumas crianças da vizinhança para vir comer bolo. A Lúcia, o Carlos, a Terezinha. Fiquei surpresa. Geralmente meus aniversários eram celebrados apenas entre nós três, com um bolo simples depois do jantar. Vai ter festa? Minha mãe sorriu. Aquele sorriso que parecia guardar segredos bons. Uma pequena comemoração. Ideia do seu pai. Meu coração disparou. Meu pai, que nunca demonstrava muito interesse em celebrações, tinha sugerido uma festa para mim. Naquele momento, ouvi passos no corredor. Meu pai entrou na cozinha já vestido para o trabalho. Mas ao invés de apenas pegar seu café e sair apressado como de costume, aproximou-se de mim. Parabéns, Beth, disse, estendendo um pacote pequeno, embrulhado em papel simples. Olhei para o pacote, surpresa demais para reagir imediatamente. Era a primeira vez que meu pai me dava um presente de aniversário com as próprias mãos. Abre! Ele encorajou com um leve aceno de cabeça, com as mãos trêmulas de emoção. Desfiz o embrulho. Dentro havia uma caixinha de madeira, pequena e delicada, com meu nome entalhado na tampa. O trabalho em madeira era primoroso, cada letra cuidadosamente esculpida, as bordas decoradas com pequenos pássaros em voo, semelhantes aos da estante que tínhamos construído juntos. O senhor que fez? Meu pai assentiu, um leve rubor colorindo suas faces normalmente pálidas. Abra a caixa, ele disse. Quando levantei a tampa, uma música suave começou a tocar. Era uma caixinha de música. Dentro, além do mecanismo musical, havia um pequeno compartimento forrado com veludo vermelho. E nesse compartimento, cuidadosamente posicionada, estava a pequena escultura de pardal feita por Pedro. Pensei que ela devia ficar num lugar especial, explicou meu pai. Não escondida num baú no sótão. Não consegui controlar as lágrimas. Aquele presente significava tanto, não apenas pelo trabalho artesanal, pelo tempo dedicado, mas pelo que representava. Meu pai não estava apenas me dando um objeto, estava compartilhando uma parte de si mesmo, uma parte do seu passado que tinha mantido trancada por tanto tempo. Obrigada, pai, consegui dizer entre lágrimas. É o presente mais bonito que já ganhei, ele pigarreou, visivelmente desconfortável com a demonstração de emoção, mas não recuou como teria feito antes. Tem mais uma coisa, disse estendendo outro pacote, este um pouco maior. Dentro, para minha surpresa, havia um ovo de chocolate. Não era grande ou elaborado como os que via nas vitrines das confeitarias na época da Páscoa. Mas era um ovo de verdade, embrulhado em papel colorido com uma fitinha vermelha. É adiantado, explicou meu pai, para a próxima Páscoa. Mas pensei que você devia ter um ovo que fosse dado pelo seu pai, não pelos vizinhos. Uau, naquele momento senti que algo se completava, que um círculo se fechava. Aquele homem que por anos tinha se negado a celebrar a Páscoa, que tinha rejeitado até mesmo a ideia de dar chocolates à filha, porque a data trazia lembranças demasiado dolorosas, agora estava ali, oferecendo não apenas um presente, mas também um pedido de desculpas, uma promessa de mudança. Vou guardar para a Páscoa. Prometi, abraçando o ovo contra o peito como tinha feito com aquele outro, dado pela mãe da Lúcia há alguns meses. Mas desta vez, o tesouro era ainda mais precioso. A pequena festa daquela tarde foi simples. Algumas crianças da vizinhança, bolo de chocolate, brincadeiras no quintal. Mas o que a tornou especial foi a presença do meu pai. Ele não participou ativamente das brincadeiras, claro, mas ficou por perto, observando tudo com aqueles olhos que agora pareciam mais vivos, menos assombrados pelo passado. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e eu estava pronta para dormir, meu pai veio ao meu quarto. Parou na porta, desajeitado como sempre quando se tratava de momentos mais íntimos. Gostou do seu dia?
Perguntou. Foi o melhor aniversário da minha vida, pai. Ele assentiu, satisfeito. Ia se virar para sair quando perguntei. Pai, o senhor me conta uma história do tio Pedro? Uma história feliz? Ele hesitou, surpreso com o pedido. Por um momento, achei que ia recusar, que era pedir demais. Mas então, para minha surpresa, ele entrou no quarto e sentou na beirada da minha cama. Uma história feliz, repetiu, como se estivesse vasculhando a memória em busca de algo que se encaixasse nessa descrição. Deixa eu ver. Ah, tem uma. E então meu pai começou a contar sobre um dia de verão, quando ele e Pedro tinham escapado da vigilância do pai e ido nadar num riacho próximo. Como tinham encontrado um ninho de passarinhos caído, como Pedro tinha insistido em construir um novo ninho e colocá-lo de volta na árvore, como tinham ficado escondidos, observando até a mãe pássaro voltar e aceitar o novo lar. Não era uma história extraordinária. Não tinha grandes aventuras ou reviravoltas emocionantes. Mas a maneira como meu pai a contou, os pequenos detalhes que lembrava, o som da água correndo sobre as pedras, o calor do sol nas costas, o sorriso de Pedro quando viram a mãe pássaro retornar ao ninho, transformou aquela simples lembrança em algo mágico. Quando terminou, vi que seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, mas também com algo que parecia quase felicidade. Uma felicidade nostálgica, marcada pela dor da perda, mas ainda assim, felicidade. Obrigada pela história, pai. Falei segurando sua mão. Ele apertou meus dedos de leve antes de soltar. Durma bem, Beth. Nos meses que se seguiram, essas histórias se tornaram parte da nossa rotina. Não todas as noites, nem mesmo todas as semanas. Mas de vez em quando o momento parecia certo, meu pai sentava comigo e compartilhava mais uma lembrança de Pedro. Mais um pedaço do passado que, ao ser trazido à luz, parecia perder um pouco do seu poder de machucar. O inverno deu lugar à primavera. A primavera ao verão. E antes que percebêssemos, estávamos novamente às vésperas da Páscoa. Abril de 1960 chegou com dias ensolarados e noites amenas. Na escola, os preparativos para a celebração estavam a todo vapor. Ovos coloridos enfeitavam as paredes, coelhinhos de papel povoavam os murais, e histórias sobre renovação e esperança eram contadas nas aulas. Em casa, notei minha mãe mais animada que o normal, cochichando com meu pai quando achava que eu não estava olhando, escondendo pacotes no armário da cozinha. Mas foi o comportamento do meu pai que mais me intrigou. Ele parecia nervoso, inquieto, como se estivesse se preparando para algo importante. Na manhã de Páscoa, acordei com o sol entrando pela janela e o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Por um momento fiquei deitada, lembrando da Páscoa anterior, de como tinha acordado cheia de esperança apenas para ter meus sonhos infantis despedaçados pela frieza do meu pai. Tanto havia mudado desde então. Eu tinha crescido, não apenas em altura, mas em compreensão. Meu pai tinha começado a se abrir, a compartilhar seu passado, a deixar que o amor que sempre existiu, mas estava profundamente enterrado, finalmente viesse à superfície. Nossa família, que por tanto tempo tinha vivido na sombra de um luto silencioso, começava a encontrar seu caminho para a luz. Levantei-me e, antes de ir para a cozinha, peguei o ovo de chocolate que meu pai tinha me dado no meu aniversário, guardado cuidadosamente na caixinha de música. Tinha cumprido minha promessa de não comê-lo antes da Páscoa, apesar da tentação. Quando entrei na cozinha, encontrei meus pais sentados à mesa, tomando café. Havia um clima diferente no ar, uma expectativa alegre que nunca tinha associado à nossa casa, especialmente numa manhã de Páscoa. Bom dia! Saudei, ainda segurando o ovo embrulhado. Bom dia, filha! Respondeu minha mãe sorrindo. Dormiu bem? Assenti, olhando para meu pai. Ele parecia nervoso, as mãos inquietas, os olhos evitando os meus. Trouxe o ovo que o senhor me deu. Falei,
mostrando o pequeno pacote. Guardei para hoje, como prometi. Meu pai olhou para o ovo, depois para mim, e algo em sua expressão se suavizou. Você tem algo para a Beth, João, encorajou minha mãe gentilmente. Meu pai respirou fundo, como se estivesse tomando coragem, e então se levantou. Venha comigo, Beth. Segui meu pai até a sala, curiosa e um pouco apreensiva. Ele parou no centro do cômodo, olhando pela janela por um momento, antes de se virar para mim. Lembra que no ano passado você me perguntou se eu tinha escondido ovos no jardim para você procurar? Lembro, respondi, sentindo um aperto no peito ao recordar como aquela pergunta inocente tinha sido recebida com frieza. Este ano... Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Este ano eu escondi. Por um momento achei que não tinha ouvido direito. Meu pai, que por décadas tinha evitado qualquer celebração da Páscoa, que tinha se recusado até mesmo a falar sobre a data, tinha escondido ovos para mim no jardim? É verdade, pai? Ele assentiu, um sorriso tímido surgindo nos cantos de sua boca. Não são muitos, e não são grandes, mas estão lá. Sem conseguir conter minha emoção, joguei-me nos braços dele, abraçando-o com toda a força que uma menina de 11 anos podia ter. Por um momento ele ficou rígido, desacostumado a demonstrações tão espontâneas de afeto. Mas então, lentamente, seus braços se fecharam ao meu redor, retribuindo o abraço desajeitadamente. Obrigada, pai, sussurrei contra seu peito. Vai logo, ele disse, afastando-se gentilmente. Antes que o sol derreta tudo, corre para o jardim, sentindo-me como se tivesse voltado a ser uma criança pequena, cheia daquela alegria pura e simples, que vem de saber que alguém se importa o suficiente para criar um momento de magia para você. Nosso jardim não era grande, mas meu pai tinha sido criativo nos esconderijos. Encontrei pequenos ovos de chocolate atrás de pedras, embaixo de arbustos, no vaso de margaridas que minha mãe cultivava com tanto carinho. Cada descoberta era celebrada com exclamações de alegria, enquanto meus pais observavam da varanda. Minha mãe abertamente sorridente, meu pai com aquela expressão contida que eu tinha aprendido a reconhecer. Era sua forma de demonstrar felicidade. Quando encontrei o último ovo, voltei para as varandas, meus bolsos cheios dos pequenos tesouros de chocolate. Meu pai estava sentado na cadeira de vime, observando o jardim com uma expressão pensativa. Encontrei todos, pai. Obrigada. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Sente aqui um pouco, Beth, ele disse, indicando a cadeira ao lado da sua. Sentei, colocando minha coleção de ovos sobre a pequena mesa entre nós. Minha mãe, percebendo que meu pai queria conversar comigo a sós, murmurou algo sobre verificar o almoço e entrou na casa. Por alguns minutos, ficamos em silêncio, apenas observando o jardim ensolarado, ouvindo os passarinhos que cantavam nas árvores próximas. Sabe, Beth, começou meu pai finalmente. Por muito tempo eu pensei que nunca mais seria capaz de celebrar a Páscoa, que a dor era grande demais, as lembranças pesadas demais. Ele fez uma pausa, olhando para suas mãos calejadas pelo trabalho. Mas neste último ano, desde aquela conversa que tivemos depois da Páscoa passada, comecei a perceber algo. Percebi que ao tentar evitar a dor, também estava evitando a alegria. Estava perdendo a chance de criar novas memórias, boas memórias, com você e sua mãe. Fiquei em silêncio, consciente de que estava testemunhando algo raro e precioso. Meu pai abrindo seu coração completamente. Percebi que Pedro não ia querer isso. Ele amava a Páscoa. Amava na alegria das pequenas coisas. Ele teria adorado ver você procurando ovos no jardim. Teria sido o primeiro a ajudar a escondê-los. Meu pai olhou para o céu, como se pudesse ver o irmão em algum lugar entre as nuvens brancas. Acho que finalmente entendi o que sua mãe vem tentando me dizer há anos. Honramos os que perdemos não apenas lembrando deles, mas vivendo da forma como eles gostariam que vivêssemos.
com alegria, com amor, com gratidão por cada dia. Ele estendeu a mão e, num gesto que teria sido impensável 1 ano antes, tocou meu rosto delicadamente. Obrigado, filha, por ter me ajudado a entender isso. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de um amor que finalmente encontrava expressão. Eu te amo, pai, falei, as palavras saindo naturalmente, sem medo da rejeição que antes teria sido certa. Meu pai engoliu em seco, os olhos brilhando com lágrimas contidas. E então, com a voz rouca de emoção, respondeu: Eu também te amo, filha. Sempre amei. Naquele momento, sob o sol brilhante de uma manhã de Páscoa, senti que um ciclo se completava. A história que começara com chocolate e lágrimas 1 ano antes, agora encontrava sua resolução. Não num final perfeito de conto de fadas, mas numa nova compreensão, num novo começo. Meu pai ainda carregaria suas cicatrizes, ainda teria dias difíceis em que as lembranças do passado se tornariam pesadas demais. Ainda seria, em muitos aspectos, um homem reservado, de poucas palavras. Mas algo fundamental tinha mudado. A muralha que o separava do mundo, que o impedia de dar e receber amor livremente, tinha começado a ruir. E quanto a mim? Aquela menina de 10 anos que acordara numa manhã de Páscoa cheia de esperança infantil, tinha crescido. Tinha aprendido que o amor nem sempre vem embrulhado em papel colorido com laços de fita. Às vezes ele vem disfarçado de história compartilhada numa noite escura, de mãos trabalhando juntas na madeira, de silêncios que não são mais vazios, mas cheios de compreensão. Tinha aprendido que as pessoas que amamos carregam feridas que nem sempre podemos ver, dores que moldam suas ações de formas que nem elas mesmas compreendem completamente, e que o perdão, esse ato de amor que exige tanto de nós, é, no final, um presente que damos não apenas aos outros, mas também a nós mesmos. Nos anos que se seguiram, continuamos construindo nossa relação, tijolo por tijolo, momento por momento. Houve recaídas, é claro, dias em que a dor do passado parecia forte demais para meu pai suportar. Mas nunca mais voltamos àquele lugar de distanciamento completo, de amor não expresso. Hoje, aos 76 anos, quando olho para trás para aquela Páscoa que mudou tudo, sinto uma gratidão profunda. Gratidão por ter tido a chance de realmente conhecer meu pai antes que ele partisse deste mundo. Gratidão pelos anos de amor imperfeito, mas genuíno que compartilhamos. Gratidão até mesmo pela dor que nos ensinou tanto sobre compaixão e perdão. E é por isso que conto esta história para você, meu querido. Para lembrar que mesmo nas situações que parecem sem esperança, onde o amor parece ter sido sufocado pelo peso do passado, existe sempre a possibilidade de cura. Que nunca é tarde demais para tentar entender, para oferecer perdão, para permitir que o amor encontre um caminho através das rachaduras dos nossos corações quebrados. Se você está carregando mágoas antigas, se está lutando para perdoar alguém que te feriu, ou talvez para perdoar a si mesmo, lembre-se, o caminho para a cura raramente é rápido ou fácil, mas cada pequeno passo conta. Cada momento de compreensão, cada gesto de amor, por menor que seja, nos leva mais perto da pessoa que queremos ser, da vida que queremos viver. E talvez, assim como aconteceu comigo naquela manhã de Páscoa distante, você descubra que o que parecia impossível era apenas o começo de uma jornada de transformação. Uma jornada que, apesar de todas as suas dificuldades, vale cada passo do caminho.